É muito dito entre os religiosos que Jesus Cristo frequentava o templo religioso. Por várias ocasiões, segundo eles, Jesus Cristo ia ao templo. Os religiosos estão certos, os religiosos estão com a razão. Jesus Cristo ia sim ao templo religioso. Jesus Cristo ia nas sinagogas, mas o que os religiosos não falam é o que Jesus Cristo ia fazer no templo religioso e nas sinagogas. Todas as vezes que Jesus Cristo ia no templo religioso ou nas sinagogas, ele ia causar polêmica, ele ia causar dúvidas, ele ia causar raiva para os líderes religiosos que frequentavam os templos religiosos e as sinagogas. Todas as vezes que Jesus Cristo ia ao templo religioso, ele deixava todos os religiosos com raiva. Todas as vezes que Jesus Cristo foi ao templo religioso, ele foi pregar o evangelho do reino. Ele não pregava a religião sistemática. Jesus Cristo não concordava com o sistema religioso. Jesus Cristo, por várias vezes, frequentou sinagogas e o templo religioso. Por várias ocasiões, ele está dentro destas instituições religiosas pregando contra o que é ensinado lá dentro. É isso que os religiosos católicos, espíritas, evangélicos e etc. não contam para você. Eles só falam a parte em que Jesus Cristo ia nestes lugares. Jesus Cristo, quando estava dentro destas instituições religiosas, jamais concordou com o que era falado, praticado e ensinado nestes lugares. Nunca Jesus Cristo concordou com tais ensinos. Muito pelo contrário, ele combatia veementemente suas doutrinas. Jamais concordou ou compactuou com o que é dito dentro destes templos religiosos. Jesus ia assim aos templos religiosos. Jesus ia assim nas sinagogas. E Jesus ensinava nas sinagogas. Ele não ia lá para ficar sentado ouvindo doutrina religiosa tradicional e ficar calado. E as pessoas que entendiam seus ensinamentos o elogiavam. Lucas 4, versículo 15. Jesus continuava pregando nas sinagogas de toda a Judéia. Lucas 4:44. Jesus, dentro do templo religioso, leu Isaías, e isto chocou os religiosos com a sua prédica. Os religiosos não concordaram com o que ele leu e quiseram matá-lo. Lucas 4, dos versículos 16 a 30. Jesus causava furor, ódio, raiva e terror para os religiosos tradicionais. Está escrito: então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Marcos 1:39. O que Jesus pregava nas sinagogas? Ele pregava o evangelho do reino. Ele nunca pregou a lei de Moisés. Ele nunca pregou a religião judaica. Ele nunca pregou religião tradicional. Está escrito: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4:23. Vemos aqui que Jesus Cristo está pregando o que? O evangelho do reino. Por que Jesus Cristo não está nas sinagogas pregando tradição religiosa e usos e costumes? Porque isso não é de Deus. E também está escrito: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 9:35. Jesus Cristo não estava nem aí com a hora do Brasil. Quando ele iria para uma sinagoga ou para o templo religioso, ele causava
Mas ele não ia causar confusão à toa, ele pregava simplesmente o evangelho do reino. Ele pregava contra o sistema religioso. E as pessoas, os mestres da lei, os religiosos e os fariseus queriam alguma coisa, algum motivo para acusar Jesus. Lucas 6, dos versículos 6 a 7. Jesus também causava indagação e questionamento quanto ao seu ensino. As pessoas custavam acreditar na sua pregação. Por que custavam? Porque eram religiosos, porque eram inseridos dentro do sistema religioso. Lucas 13, dos versículos 10 a 17 e Mateus capítulo 13, dos versículos 54 a 58. Jesus ficou com raiva e nervoso com o que era feito pela religião em nome de Deus, que é o famoso comércio da fé que é feito hoje em dia. Os cultos religiosos eram extremamente lucrativos, como ainda são nos dias de hoje. O dinheiro é sempre feito como a moeda corrente da religião, coisa que ele combateu na época e infelizmente esta heresia continua nos dias de hoje. Mateus 21, versículos 12 a 13, Marcos 11, versículos 15 a 19 e João 2, versículos 13 a 21. Os religiosos não sabiam de onde viera a autoridade com que Jesus pregava o evangelho do reino. Eles realmente duvidaram dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus pregava contra os falsos ensinamentos feitos nos templos religiosos. Lucas 20, do 1 a 8, Marcos 11, 27 a 33 e Mateus 21, 23 a 27. Jesus, dentro do templo religioso de Jerusalém, causou raiva, ódio, furor, ira, porque os religiosos foram totalmente ridicularizados por ele. Jesus detestava o que eles ensinavam, pois os seus ensinamentos não eram de Deus, como ainda não são. Mateus 23, os versículos 1 a 39. Jesus, mais uma vez dentro do templo de Jerusalém, causava confusão com seus ensinamentos, pois os sacerdotes não sabiam como refutar sua doutrina. João capítulo 5, dos versículos 1 a 47. É tão odioso o que Jesus ensinava dentro dos templos religiosos e das sinagogas, que até seus irmãos de sangue detestavam que ele pregava contra o sistema religioso tradicional. Mas, mesmo assim, Jesus foi ao templo e pregou sua doutrina, chocando a multidão de religiosos. João 7, dos versículos 1 a 53. Jesus, mesmo na lei de Moisés, conseguiu pregar o evangelho do reino, coisa que causava estranheza e confusão para quem estava submerso na religião. João capítulo 8, dos versículos 1 a 59. Fazer o que Jesus Cristo fez, que era pregar dentro das sinagogas e dentro dos templos religiosos, causava raiva, ódio, ira para quem estava e ainda está na religião tradicional. Mas não há como refutar tais verdades. Vemos aqui Jesus em plena ação pregando contra o falso ensino que são ensinados nos templos religiosos. Nós vemos também que é típico de quem é religioso odiar e querer agir com agressão quando é confrontado com a verdade. João capítulo 10, os versículos 23 a 31. Jesus ia assim nos templos religiosos. Os religiosos estão certos. Jesus ia com certeza nos templos religiosos. Mas o que os religiosos não contam é o que ele fazia dentro do templo religioso. E se Jesus hoje for nos templos religiosos, certamente ele pregaria o que ele pregou há 2000 anos atrás. E os religiosos de hoje odiariam Jesus, assim como os religiosos de antigamente odiaram a Cristo. Todas as vezes que Jesus Cristo frequentou os templos religiosos, ele pregou contra o que é ensinado nestas porcas religiões. Nós não vemos Jesus Cristo defendendo ensinamentos de tradição religiosa e nem concordando com o que é ensinado dentro destes templos. Jesus ia sim ao templo religioso, mas ele ia para ensinar, ele ia para levar a mensagem de Deus, sem jamais fazer parte do rito tradicional da religião.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.